Filho e do Espírito Santo. Amém. E Jesus Mestre, creio com viva fé que estais aqui presente junto de mim, para indicar-me o caminho que leva ao Pai. Iluminai minha mente, movei meu coração, para que esta meditação produza em nós frutos de vida. Amém. Os caríssimos irmãos de fé, nossa meditação de hoje segue o mesmo ritmo das meditações anteriores. O capítulo hoje é capítulo 12, 49 ao 53. Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado. Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não. Eu vos digo a divisão. Pois doravante, numa casa com 5 pessoas, estarão divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Vejam que, mais uma vez, a tinta que São Lucas está utilizando para escrever o seu evangelho é uma tinta voltada para a escatologia cristã, voltada para o final dos nossos dias. E isso vai se intensificar um pouco mais no evangelho de amanhã ou na parte que nós vamos ler amanhã. Agora veja os pontos interessantes quando Jesus Cristo diz: eu vim trazer fogo, e como desejaria que já estivesse aceso. Que fogo é esse? Como nós podemos entender este fogo que Jesus Cristo quer já acender na terra? Nós podemos então entender este fogo aqui como um fogo do juízo, né? O fogo do juízo que queima, aquele fogo também que pode ser o fogo do purgatório, aquele fogo que purifica, mas pode ser também o fogo do Espírito. Mas o fogo do Espírito está um pouco mais em segundo plano no meu modo de ver. No meu modo de ver, este fogo é o fogo do juízo particular, o fogo do juízo universal, quando o Senhor virá para julgar os vivos e os mortos, quando o Senhor vem na hora da morte para julgar o indivíduo particularmente. Então, este fogo, que é um fogo que purifica, ele vem ao encontro do ser humano e faz parte, está no desejo, está no querer de Jesus Cristo. Porque se nós lemos um pouco atrás o Evangelho, ou o Evangelho de São Mateus, por exemplo, versículo 11 e em diante, Jesus diz assim: de fato, eu não sou digno, são palavras da boca de São João Batista, né? De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar-lhe sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Veja, São Mateus está fazendo a diferença do Espírito Santo e este fogo. Se aqui, como alguns comentadores levam a dizer que Jesus Cristo veio trazer fogo à terra, e esse fogo é o fogo do Espírito Santo, então nós não podemos fazer essa diferença que São Mateus está fazendo. Mas aqui eu faço a opção de usar a linguagem, apesar de que nós estamos no Evangelho de São Lucas, usar a linguagem de São Mateus, que diz que Jesus Cristo vem para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Um fogo que é purificador, um fogo que é o fogo do juízo. Este fogo do juízo, que não é literalmente algo que queima, mas com certeza
a simbologia deve levar para uma purificação dessa alma que durante a vida não está totalmente purificada para se encontrar com o Senhor. Mas o ponto forte do Evangelho, além desses pontos, porque quem dá o destaque de fato é quem está comentando, Jesus Cristo diz que deve receber um batismo. Devo receber um batismo e como me angustio até que esteja consumado. A consumação desse batismo é justamente a cruz. No momento da cruz é o batismo que Jesus Cristo está recebendo. E também o nosso batismo, porque quando nós nos batizamos, nós nos tornamos uma coisa só com Jesus Cristo e passamos a fazer a experiência, a vivência do mistério pascal, que se consuma na hora da Santa Cruz, no momento da morte, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no batismo nós morremos, e não fica só aí, nós morremos e ressuscitamos com Jesus Cristo. O mistério do batismo, dentre tantas outras coisas, como algumas dimensões do batismo, vocês podem ver nesse vídeo que está aqui, podem clicar nesse vídeo que vai aparecer aí. Esse batismo que eu estou explicando nesse vídeo, ele tem muitas dimensões. Uma delas é justamente essa, a dimensão de que eu me uno e me torno uma coisa só com Jesus Cristo e assim devo viver. As consequências desse batismo são para nós exatamente a divisão com, muitas vezes, aqueles que estão dentro da nossa casa. Por isso ele vai dizer que não veio trazer a paz, mas veio trazer a divisão. E essa divisão é entre os membros de uma mesma família. O pai ficará contra o filho contra o pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Os santos padres viam nesta relação filial, né? Nós vemos os filhos do Antigo Testamento e os filhos do Novo Testamento. Aqui nós temos uma comunidade judaica, nós temos uma comunidade cristã. Nós temos aqueles que renegaram a Jesus Cristo, temos aqueles que aceitaram Jesus Cristo. E temos também os povos pagãos que estão entrando nessa família, por isso a relação muitas vezes não é direta, ela pode apresentar uma nora, uma sogra, né? Porque a nora, a esposa do filho dessa sogra, né? Ela vem de fora. Os pagãos, eles vieram de fora. Mas o que de fato acontece aqui nesse evangelho é que ele se repete nos nossos dias atuais. São as brigas, as desavenças, a própria relação que existe entre católicos e evangélicos. Veja que hoje em dia estão se unindo mais, principalmente quando há uma questão comum, né? Quando há um inimigo comum que deve ser enfrentado, geralmente os católicos se unem com os evangélicos e também com as outras religiões. Mas no cotidiano, numa situação normal, e principalmente no meio do povo em geral, né? Sem falar nas lideranças, falando só no povo de um modo geral, há uma briga totalmente sem sentido, há uma desavença entre católicos e evangélicos, entre católicos e muçulmanos, entre muçulmanos e as religiões tradicionais, enfim. Entre as religiões há uma briga constante. E isso não é correto, porque isso é um contra-testemunho, mas está previsto aí no Evangelho. Jesus Cristo reconhece que a pessoa dele é uma pessoa que traz um sinal de contradição, porque aquele que passa a acreditar em Jesus Cristo desperta nas outras pessoas um sentimento grande de repulsa, um sentimento grande de ódio. Certa vez, um padre andando em Jerusalém contou
para os seus alunos, dentre os quais eu estava lá presente, ele dizia que andando nas calçadas de Jerusalém vinha um judeu, cruzou com ele, como ele, padre, Padre católico, com um crucifixo no peito. O judeu cuspiu no chão ao ver o crucifixo e foi para outra calçada. Ou seja, você veja que pessoas que são irmãs, todos nós somos filhos de Deus, e muitas vezes não nos aceitamos pelo fato de acreditarmos em Jesus Cristo. E isso pode acontecer que dentro das nossas casas, dentro de uma mesma família, existe esse choque. E é preciso que, de um modo geral, nós nos libertemos dessas situações, aquelas que são possíveis de serem libertas. Porque o próprio Jesus Cristo está dizendo nesse Evangelho que isso é um fato, é uma realidade. Haverá pai contra mãe, pai contra filho, mãe contra filha e assim por diante, Pessoas que não aceitam o comportamento do seu familiar pelo fato dele acreditar em Jesus Cristo. Então estejamos atentos para não criarmos conflitos por causa da fé, mas também não receber isso de forma tão estranha, porque é natural que, se você é discípulo de Jesus Cristo, se você busca viver o ideal de Jesus Cristo, você vai fazer muitos inimigos, e esses inimigos pode ser que eles estejam dentro da sua própria casa, e de igual forma você precisa enfrentá-los. Porque a verdade, doa em quem doer, ela precisa ser dita. Não somos donos da verdade, mas acreditamos na verdade, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ó minha doce Senhora, dai-me a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em tuas mãos. Faz, Senhora, que teus filhos consigam uma boa morte e uma santa vida. A bênção do Pai, o amor do Filho e a luz do Espírito Santo estejam conosco, agora e para sempre. Amém. Então, meus caríssimos irmãos de fé, esta é a nossa reflexão de hoje, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se durante os vídeos que você está assistindo, seja esse vídeo, seja os nossos vídeos anteriores, se por acaso você fica ainda com alguma dúvida, algum questionamento, deixe aí a sua observação nos comentários, e na medida do possível eu vou estar dialogando com vocês sobre esses questionamentos. Se você tem algum tema que você quer que eu trate aqui em um outro momento, em um outro vídeo, em outra reflexão, é só deixar também aí nos comentários.